Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos considerar apenas a parte A, vai ser um trecho bem pequeno, a parte A do verso 9 do capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, nós vamos considerar apenas a parte A. É uma pergunta aí que o apóstolo Paulo faz, daqui a pouco nós vamos ler. Todos nós sabemos que quando estamos na pré-adolescência, passando para a adolescência, nós olhamos para o futuro e geralmente idealizamos sonhos, aquilo que queremos ter ou ser e etc. Isso tende a ser muito comum. Por exemplo, é sabido que muitos adolescentes brasileiros, meninos, sonham, e não apenas meninos, mas especialmente meninos, sonham desde cedo em ser jogador de futebol. Há meninas que sonham em ser modelos, atrizes. Isso aqui é apenas exemplificativo, tá bom? Hoje em dia, é mais moderno do que esses que eu citei, há meninos e meninas que sonham em ser influencers digitais. Então, é muito comum nessa tenra idade você ter sonhos altos. O interessante é que muitas vezes esses sonhos não guardam menor relação com a realidade. Eu vou exemplificar. Em 1998, quando eu tinha 13 anos de idade, eu assisti a derrota da seleção brasileira para a França por 3-0 na final da Copa do Mundo. Se você não assistiu essa Copa, você é feliz. Quem assistiu lá, foi um momento de muita tristeza e eu, minha família, nós nos entristecemos. E naquele dia eu fiz uma resolução. Eu idealizei que eu seria jogador de futebol, nem terminei, já estão rindo, e que na próxima Copa, que seria em 2002, quando eu tivesse 17 anos, eu ia jogar e ajudar a seleção a ser campeã. Entre o meu desejo e a realidade havia uma lacuna intransponível. Eu nunca sequer fui razoável jogando bola. Ainda assim, eu desejava repetir os feitos de Pelé, ser convocado para a Copa do Mundo aos 17 anos. Que bom que não foram necessárias minhas habilidades futebolísticas e a seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo no ano de 2002. Passado alguns anos, meu sonho mudou. Nessa época, quando eu tinha mais ou menos 16, por aí, chegando em 17, eu vi que deu errado do futebol, né? Eu resolvi sonhar outra coisa. Nessa época, eu sonhava em ser piloto da Força Aérea Brasileira, a FAB. Pesquisava sobre o assunto, jogava jogos de aviação e tinha esse desejo profundo. A princípio, esse segundo sonho seria menos impossível do que o primeiro. Porém, aos 16 anos de idade, eu perdi boa parte da visão do olho esquerdo, e um piloto de avião precisa ter visão completa, pelo menos foi o que me disseram. Então, claro, eu abandonei este desejo. Esses dois exemplos nos alertam para a realidade de que nem tudo é possível para todos. Não é porque você deseja sinceramente algo que você é capacitado a ter. Hoje, vamos aprender com o apóstolo Paulo que herdar o reino dos céus, por mais que seja um desejo de todos ou da maioria, não é possível para aqueles que são marcados por uma vida impenitente no pecado. Vamos ao texto. Como eu já disse, eu vou ler, vai ser considerado apenas a parte A do verso 9, mas eu vou ler o verso 9 e 10 para contextualização. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Comunica aos nossos corações aquilo que Tu queres que sirva para a edificação de cada um de nós, especialmente para a edificação da Tua igreja. É isso que eu te peço, Senhor, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Os primeiros capítulos desta carta nós consideramos aqui por um longo período, e Paulo ataca um problema de divisão que havia na igreja de Corinto. Ali na igreja de Corinto se formavam grupos, e esses grupos se orgulhavam de ser melhores que os outros. Então Paulo ataca nos primeiros capítulos da carta esta forma de pensar, dizendo que eles deveriam andar unidos em humildade e comunhão, buscando sempre a glória de Deus. No capítulo 5, depois dos 4, o 5, o foco do apóstolo Paulo muda. Paulo começa a tratar de um escandaloso caso de incesto ensinado, um escandaloso caso de incesto, ensinando que a igreja deveria abandonar a atitude orgulhosa dos grupos e se quebrantar e se arrepender diante do pecado que crescia no seio da igreja e aplicar a disciplina àquele irmão pecador, visando, claro, que essa disciplina como um ato de amor, visando trazer de volta o pecador arrependido. Já no capítulo 6, que estamos considerando, Paulo lidar com outro problema, especificamente quanto ao caso de irmãos que estavam levando demandas contra as autoridades pagãs sobre os seus irmãos. Irmãos levando outros irmãos diante das autoridades pagãs e ímpias. Na penúltima mensagem, nos versos 1 a 3 do capítulo 6, vimos Paulo reprovando esse comportamento e utilizando-se para reprovar principalmente de argumentos escatológicos, escatológicos no sentido daquilo que acontecerá no fim das coisas. Paulo diz lá no verso 2 e 3, eu vou ler parcialmente, ele diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ele diz no 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? O argumento de Paulo aqui é no sentido de que, se nós vamos julgar o mundo no final das coisas, reinaremos com Cristo. Se nós vamos julgar os anjos caídos no final dos tempos, não somos capazes como igreja então de julgar casos menores? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Nos versos 4 a 8, na última mensagem, vimos novamente Paulo condenando a prática litigiosa que havia na igreja de Corinto, a prática de processar uns aos outros, destacando que para o crente, é melhor sofrer o dano do que eventualmente prejudicar o outro e, acima de tudo, prejudicar o testemunho da igreja. Isso aqui é muito importante. Para Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ser prejudicado é menos valoroso, tem menos valor do que você talvez prejudicar o seu irmão, e muito menos ainda do que você prejudicar a igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a igreja, a fama da igreja, o testemunho da igreja é mais importante do que cada um de nós individualmente. Hoje, em meio ao seu argumento que continua contra os litígios entre os irmãos, Paulo vai ensinar que existe uma barreira intransponível, que não pode ser superada, entre os perversos e o reino de Deus, ou o reino dos céus. Hoje vai ser ponto único, meus irmãos, é só um. E eu chamei de uma barreira de separação. Está lá no verso 9, parte A, como eu já disse. Eu vou ler o verso 9 todo novamente, apenas para contextualizar. Diz assim Paulo: vocês não sabem que os perversos não reinarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, etc, etc, não reinarão o reino de Deus. Eu resumi aqui. Nós vamos considerar essa parte A. Na última questão, essa parte A, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus,
É a última questão, a última pergunta retórica de uma sequência em que Paulo faz à igreja no sentido de conscientizar-lhes quanto o pecado que é, o quão desagradável a Deus é levar uns irmãos aos outros perante as autoridades pagãs, ímpias, descrentes. Por isso que Paulo pergunta: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aqui, Paulo presume, por ser tão básico, que os coríntios entendem as implicações espirituais de demandar contra irmão e também de possuir uma vida marcada pelo pecado. Por isso, eles, os coríntios, a igreja de Corinto, quando leram essa pergunta retórica, automaticamente tinham que concluir a seguinte resposta: sim, Paulo, sabemos que os perversos não reinarão, que os perversos não herdarão o reino de Deus. Entenda que aqui, esta última pergunta está relacionada com o contexto imediato. Paulo ensina aos seus destinatários a não levar demanda perante os ímpios, porque quando fazem isso, praticam um ato de injustiça. Onde está isso, pastor? Lê o verso 7 e 8 comigo aqui. Eu vou ler o 7 e 8. Para você entender onde essa pergunta retórica está encaixada, tá? Do verso 9. Lá no verso 7 e 8 diz assim: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, está aqui no 8, causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. E os que assim procedem, então, impenitentemente, ou seja, sem se arrepender, são o que Paulo chama de perversos ou injustos, como quem tem a Revista Atualizada está traduzida, e aqui eu acho que é a melhor tradução, a da Revista Atualizada, que diz que aqueles que praticam isso são injustos, porque no verso 8 ele diz que esses causam injustiças, e quem causa injustiça é injusto. Assim também como os ímpios aos quais os irmãos demandavam, ou seja, os pagãos do mundo, estes também eram ímpios, injustos, e estes, assim como aqueles que demandam sem se arrepender, e os que praticam a perversidade, não herdarão o reino de Deus. Os pagãos, os ímpios, os descrentes no contexto de Corinto, eram marcados pela imoralidade, idolatria, corrupção, mentira, orgulho, como Paulo vai expor na sequência ali no verso 9 até no verso 10, resto do 9 e no verso 10. E por isso, esses juízes a quem estavam sendo apresentados as demandas eram desqualificados para julgar os problemas da igreja. Esses juízes, por natureza, não buscavam resolver as contendas por amor ao próximo e obediência a Deus, mas se inclinavam a causar dano às outras pessoas e assim também aqueles que os buscavam, os perversos e os injustos, que se diferenciam, portanto, dos justos. É claro que aqui Paulo não está tratando exclusivamente desse problema. Ele apresentou neste verso, e vai continuar apresentando até o verso 11, um ensino, um princípio geral, de aplicação geral, que pode ser extraído da parte final da pergunta: os perversos não herdarão o reino de Deus. Paulo não está chamando de perverso aqui as pessoas que erram e pecam e depois se arrependem, não são esses. Ele se refere, ao contrário, àquelas que de vontade própria continuam conformadas com seus pecados e ainda se gloriam neles. Ou seja, aqueles que têm prazer no pecado. É esses que Paulo chama de perversos. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Aqueles que Paulo chama de perversos são aqueles que de vontade própria continuam conformados com seus pecados e ainda se gloriam nesses. Tem prazer no pecado.
Eu vou contar uma história de Agostinho de Hipona, que ilustra bem aqui esse ponto. Agostinho de Hipona, ele era um jovem de classe média, vivia bem, no contexto dele é do século IV, é um grande homem da história da igreja, muitos aqui acredito que conhecem. E ele conta em sua autobiografia, chamada Confissões, que ele tinha um prazer particular com seus amigos. Ele gostava de invadir a casa dos outros para roubar pera. Então ele e os amigos dele invadiam a casa dos outros e roubavam as peras. Só que, pasmem, Agostinho nem gostava muito de pera, e na casa dele tinha árvore de pera. Então o que ele estava procurando? O que ele estava procurando? Exatamente o que Paulo está alertando aqui. O prazer do pecado. Ele tinha prazer em infringir as normas. Claro, nós sabemos, claro, que depois Agostinho se arrependeu, seus pecados foram perdoados. Mas aqueles que vivem com este intuito, vivem nesta direção, é a quem Paulo se refere. O apóstolo João diz que esses impenitentes que não se arrependem do pecado, são aqueles que vivem na prática do pecado. Aqueles que estão confortavelmente amigados com o pecado. E esses revelam a natureza do seu verdadeiro pai. Veja esse texto duríssimo que está na primeira carta de João, capítulo 3, versos 7 a 10. Esse texto aqui é um dos mais duros que eu já li na Escritura. Olha o que João diz. No dia que eu expus esse texto aqui à noite, eu vim aqui com mais do que comum tremor e temor. Mas leia esse texto, eu vou ler, me acompanhe, por favor. 1 João 3, versos 7 a 10. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Deus, Jesus, é justo. Agora, olha o verso 8. Aquele que pratica, e aqui pratica é no sentido de vive na prática, não é o que peca uma vez, se arrepende e luta, peca, se arrepende e luta, não é esse. É o que vive na prática confortável. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aí ele continua. Ele está falando a mesma coisa aqui que Paulo, tá, gente? Todo aquele que é nascido de Deus não vive, eu estou acrescentando já, não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos, e está aqui que ele vai revelar a filiação, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça, que não busca viver conforme a vontade de Deus, não procede de Deus. Em outras palavras, não é filho de Deus. Tampouco aquele que não ama seu irmão, também não é filho de Deus. Concordando com João, Paulo informa que pecadores nesta condição impenitente, que não se arrepende, não compartilharão da herança preparada no reino por vir para os filhos de Deus. Ou seja, estão excluídos do reino dos céus. E aqui a gente vai começar agora uma série de aplicações para mim e para você. Existe, meus irmãos, nunca se enganem, não se enganem. Existe uma barreira intransponível que não pode ser ultrapassada entre aqueles que irão para o reino de Deus e os que não irão para o reino de Deus, entre aqueles que irão para o céu e os que irão para o inferno, entre aqueles que viverão no novos céus e nova terra, que habita a justiça, e aqueles que vão queimar no lago de fogo. Existe uma barreira que não pode ser ultrapassada. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou esta realidade mais do que qualquer um nas Escrituras. Leia comigo uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo que está lá em Lucas capítulo 16, verso 19 a 26. Vamos ler um texto longo aqui. Acompanhe aí na sua Bíblia, para não dizer que eu estou dizendo o que não está escrito na palavra de Deus, tá bom? Lucas capítulo 16, verso 19 a 26 nós vamos ler.
Olha o que o Senhor Jesus ensina. Escute bem a parábola. Idealize, mentalize a história que Jesus está contando aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, feridas. Este ansiava comer, Lázaro ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, o rico. Olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, olha como esse homem, o rico, era religioso. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É os judeus que chamavam Abraão de pai. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E aqui está, olha o que diz o verso 26. E além disso, olha o ensino do Senhor Jesus. Entre vocês que estão no Hades e nós que estamos aqui em cima, Abraão está falando, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. Vai lá em Mateus capítulo 13, verso 47 a 50. Mateus capítulo 13, verso 47 a 50. Outra parábola do Senhor Jesus. Mateus 13, 47 a 50. O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Aqui é uma ilustração, tá? Os peixes bons são os justos e os peixes ruins são os perversos. Assim, Jesus diz no verso 49, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, meus irmãos, há uma lição muito importante que o Senhor Jesus nos ensina. O universalismo é uma mentira bíblica. Ah, pastor, o que é universalismo? A ideia de que no final das contas todos serão salvos não encontra qualquer base na Bíblia Sagrada. É por mentiras como essa que muitos, especialmente em nosso contexto católico, ou daqueles que defendem a teologia somente do amor, esses ignoram a possibilidade de ir para o inferno, mesmo que vivam uma vida completamente dissociada de Deus e de Jesus Cristo. São pessoas, se você não entende a realidade, do porvir, você não crê no que Jesus Cristo ensina, que existe um lugar que os perversos irão, e que esse lugar é terrível, se você não crê nisso, você não tem temor do Senhor, você não precisa de Salvador, todo mundo vai para o céu, para que Jesus morreu? As Escrituras nos ensinam não ensinam que todos serão salvos, mas o Novo Testamento ensina que Deus escolheu para a salvação um povo dentre homens caídos e pecadores, merecedores do inferno, e para esses homens Deus enviou Cristo ao mundo. O apóstolo João diz no Evangelho 6, verso 37 a 40, no seu Evangelho capítulo 6, verso 37 a 40. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Olha aqui.
que eu não perca nenhum do que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Da mesma forma, a palavra de Deus, a doutrina apostólica nos ensina que Cristo morreu por um povo específico. Para esse povo, Cristo assegurou a salvação. Romanos capítulo 8, verso 31 a 33. Diz assim o apóstolo Paulo, Romanos 8, 31. Que diremos, pois? Diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Aqui Paulo está se referindo à igreja. Mas entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. A palavra de Deus também nos ensina que a salvação é somente por meio da fé sincera em Jesus Cristo, conforme revelado no Jesus revelado nas Escrituras Sagradas. João também nos ensina isso, um texto muito conhecido. Ele diz, todos sabem esse texto de cor, imagino eu, João 3,16 a 18, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, e apenas o que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto tem uma implicação lógica. Se todo o que crer terá a vida eterna, o que não crer não terá. Isso aqui é muito lógico, e João vai dizer isso na sequência do texto. Pois Deus enviou, no 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo no meio dele, mas para que este fosse salvo o que crê no meio dele, no meio do mundo. Aí ele conclui aqui, arrebata: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É claro que essa fé a que João se refere não é apenas um convencimento racional, mas uma boa conversão transformadora que produz boas obras. Já que as boas obras, obras de santidade, quando você faz o que agrada a Deus, são consequências da fé verdadeira. Em outras palavras, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, aquele que crê no Evangelho, entrega a vida a Jesus, se entrega ao senhorio de Cristo, esse tem que ser transformado. Senão a sua profissão é mentirosa. Porque é consequência, é resultado natural da verdadeira fé, uma vida que busca a santidade, e não uma que se abraça com pecado. Paulo ensina isso em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Ele diz, texto também muito conhecido: pois vocês são salvos pela graça. Ele está dizendo para a igreja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que concede. Agora, como é que Ele concede? Não por obras, não por nada que você faça, não por qualquer decisão que você toma. E por que não? Para que ninguém se glorie, para que toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Mas aqueles que receberam essa fé verdadeira têm que ser transformados. É o que ele vai dizer no verso 10. Porque os que receberam a igreja somos nós, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Tudo isso nos apresenta um terrível alerta. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com a conformação com o pecado. Na vida do crente, o pecado acontece. O próprio apóstolo João, que deu aquelas duras palavras agora há pouco aqui, ele diz lá que se você diz que não tem pecado, é mentiroso e não fala a verdade. Então nós sabemos, nós sabemos que somos pecadores. Mas o ponto para você entender o limite entre o justo que peca e o perverso é que o justo, quando ele peca, aquilo incomoda e ele luta para não pecar.
Ele se arrepende, aquilo traz um gosto amargo na boca. O perverso é aquele que pode cometer práticas talvez até menos graves do que a dos crentes. Só que, no entanto, ele está feliz. Ele se alegra em roubar a pera do vizinho. É aquele que peca e aquilo não incomoda mais. Às vezes ele até se orgulha. Nós vivemos num mundo que as pessoas se orgulham do pecado. Basta você assistir qualquer jornal, abrir qualquer site da internet, basta você ver filmes, você vai ver que a imoralidade é exaltada. É essa descrição aqui que a palavra de Deus chama de perverso. É aquele que exalta o pecado, aquele que se gloria no pecado. Agostinho dizia no mesmo livro, não está aqui, mas eu me lembrei agora, que ele dizia que o homem é um dos mais infelizes dos seres, um homem comum, um homem natural. Por quê? Porque ele dizia que é o único que se alegra na própria desgraça. Aquele que está enterrado na lama do pecado e se alegra, é como um porco. Agora, se você, meu irmão, você peca como eu, mas o pecado te incomoda, você luta, você clama: Senhor, me ajuda. Às vezes é difícil, às vezes demora, eu não estou dizendo que é fácil, mas Senhor, me ajuda a lutar contra o pecado, me ajuda a vencer. Paulo não está falando de você. J.C. Ryle, um grande escritor, um grande homem de Deus, escreveu o livro Santidade, conhecido por muitos aqui. Ele fez uma reflexão interessante entre a relação do homem com o pecado e seu interesse para ir para o céu. Eu vou colocar aqui nas minhas palavras, mas é mais ou menos assim. Ele diz o seguinte nesse livro, Santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ele diz o seguinte: se você não tem prazer, se você não busca, não luta, não tem prazer em alcançar cada vez mais uma vida de santidade, por que você quer ir para o céu? Qual é o prazer que você encontrará em estar no céu onde pecado não existe, onde não é possível pecar? Se o seu prazer quando você vive aqui é no pecado, o céu não tem nada para você. Se você tem mais prazer nas imoralidades, no pecado do mundo, do que buscar a santidade para com Deus, mesmo que você não consiga sempre, então o céu não é o seu lugar. Se é o meu caso, não é também o meu lugar. Porque lá só tem coisas santas. Na medida que nós amadurecemos, esse deve ser o objetivo, é o meu objetivo, que seja o seu também. Na medida que nós amadurecemos mais e mais e buscamos cada vez mais o reino de Deus e a sua justiça, nós nos alegramos com a santidade. Quando passamos um dia sem pecar, glória a Deus, muito obrigado porque eu passei esse dia sem pecar. Nós nos alegramos no Senhor, para que quando nós cheguemos no céu, os crentes chegarem no céu, pronto, eles possam gozar dessa alegria de viver uma eternidade sem pecar. Só os mais velhos vão se lembrar. Eu olho para os diáconos aí. Um tempo atrás tinha um programa no Fantástico, era um quadro no Fantástico que era O Que Eu Vi da Vida. Era assim, o nome era O Que Eu Vi da Vida. E eram várias pessoas famosas lá, contando sobre o que viveu, o que passou da vida, etc. Altos e baixos ali. Se você não... A maioria aqui não deve ter visto, porque isso já tem muitos anos. Eu acho que eu nem conhecia a minha esposa quando isso passava. Mas, quando morre alguém, tipo assim, morre um famoso, eles reprisam o que eu vi da vida desse camarada que morreu. Tá, e o Zeca Pagodinho, também, deve ser muito conhecido de muitos, é um pagodeiro famoso aí. Ele fez esse quadro, O Que Eu Vi da Vida. E lá ele narrava as coisas que ele vivia e tal. Ele é conhecido por gostar do Mé e tal. E ele dizia o seguinte, olha, ele falava, esse homem era até lúcido, que ainda está vivo. Ele dizia o seguinte, pelo menos se ele não se arrependeu, né? Tomara que ele tenha se arrependido. Ele diz assim, olha, quando eu morrer, eu não quero ir para o céu. Ele disse na entrevista, está gravado, você pode procurar na internet. Eu não quero ir para o céu, eu prefiro o inferno.
Eles dizem, porque o inferno é mais quentinho, acho que o céu é meio frio, o inferno é mais quentinho, acho que deve ser mais animado e tudo mais. Ele errou quanto à percepção do inferno, mas ele foi sincero de que no coração dele, ele não tinha o desejo pelo céu, porque santidade não agrada a ele, não agradava pelo menos. Até onde eu sei, continua não agradando. Esse mesmo autor, J.C. Ryle, nesse livro que eu estou citando algumas passagens, sintetiza de forma brilhante os efeitos da verdadeira salvação. Ele diz assim, abre aspas, em suma, em resumo, falar que os homens são salvos da culpa do pecado, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado em seus corações, é contradizer o claro testemunho das Escrituras. Os crentes são declarados eleitos, isso se verifica pela santificação do Espírito. Os crentes foram predestinados, isso se dá para serem conforme a imagem de seu Filho. Foram escolhidos, o propósito disso foi para que eles fossem santos e irrepreensíveis. Foram chamados, isso aconteceu com santa vocação. Foram afligidos, isso teve a finalidade de os tornar participantes de sua santidade. Jesus é o Salvador completo. Ele não somente tira a culpa do pecado de um crente, mas faz muito mais. Ele quebra o poder do pecado na vida dele. É por isso, meus irmãos, que nós podemos ver testemunhos, eventualmente, de pessoas alcoólatras, adúlteros, pornógrafos, assassinos, mentirosos, drogados, que largaram pecados e foram libertos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Não existe gente ruim o suficiente que Cristo não possa salvar. Cristo pode libertar. Pelo contrário, não pensa que você é um caso mais ou menos. O ensino da palavra é que eu e você que temos Cristo verdadeiramente, nós éramos os piores dos pecadores. Mas Deus é rico em misericórdia e envia seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O crente experimenta em Cristo Jesus uma qualidade de vida diferente, uma qualidade daqueles que querem e buscam santidade a despeito das dificuldades. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus foram salvos da condenação do pecado, da escravidão do pecado e futuramente serão salvos alegremente da presença do pecado. Concluindo, voltando à introdução, assim como eu jamais seria um jogador de futebol, e muito menos seria convocado para a seleção, para jogar uma Copa do Mundo, assim como eu não posso mais ser um piloto da Força Aérea Brasileira, da mesma forma, os perversos, os injustos, jamais herdarão o reino de Deus. Esse é um ensino das Escrituras. Mas meus irmãos, se você se enxergou no que eu estou falando, se você olhou para a sua vida, pastor, eu estou conformado com esse pecado, saiba que há tempo, aproveite que ainda dá tempo. Se você olhar para a cruz de Cristo e pedir sinceramente no seu coração, clamar dizendo, Senhor, me ajuda, eu não posso vencer, eu preciso de Ti. João vai dizer que todos aqueles que se arrependem e buscam a Cristo Jesus, Ele é o advogado justo e nos purifica de toda impureza. Não fique do lado dos perversos. Agora, você pode se arrepender dos seus pecados e Jesus correr para os braços de Cristo e Jesus te salvará. Mas chegará um dia em que terá uma barreira que não poderá mais ser superada. E não adianta dizer que Ele joga uma gota de água na minha boca, porque não vai adiantar de nada. O pessoal do louvor pode subir aqui também. Que bom, meus irmãos. Que bom, meus irmãos. Que ainda há tempo. E olha o que Paulo diz. Eu quero que você reflita. Eu quero chamar o corpo diaconal que estivesse aqui, por favor. Que você reflita agora que nós vamos para celebrar a ceia do Senhor.
que você reflita o que está no verso 11 do capítulo 6. Porque Paulo mostra a dureza para aqueles que se abraçam e se conformam com o pecado. Mas, da mesma forma, Paulo mostra a misericórdia de Deus e a obra que Cristo Jesus pode fazer na vida daqueles que se arrependem. Lá no verso 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz assim: assim, pecadores impenitentes, foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Glória a Deus por isso. Por isso que eu disse no início do culto, pensando já aqui no texto, que nosso coração, nós que cremos em Cristo Jesus, temos que ter o coração sempre cheio de gratidão, transbordando de gratidão. Porque ainda que esse mundo jaz no maligno, ainda que nós tenhamos uma inclinação natural para nos conformar com o pecado, nosso Senhor Jesus Cristo veio e se entregou, morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que confia nele, se coloca diante do Senhor e clama pelo senhorio de Cristo da sua vida, todo esse certamente será salvo. E quando chegar o dia em que a barreira não puder mais ser ultrapassada, quando essa mudança de lado não puder mais acontecer, nós celebramos em Cristo, porque nós vivemos pela justiça dele. Como Paulo vai dizer, Abacuque diz, o autor de Hebreus diz, o justo viverá pela fé. Eu quero que você reflita sobre isso. E agora que nós vamos participar da ceia, veja esse momento de ceia como um momento de celebração. Nós estamos celebrando. Por quê, pastor? Qual é o motivo de celebrar? A palavra foi dura, pastor. Nós estamos celebrando porque assim éramos nós. Mas nós fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Motivo maior para celebrar, eu não conheço. Vamos receber os elementos enquanto louvamos ao Senhor. Porém.